Olá, hoje a gente vai falar de uma tecnologia que é, sem exagero, um verdadeiro herói anônimo da sala de cirurgia. Muitas vezes ela fica ali no canto, meio despercebida, mas é uma das guardiãs mais críticas da medicina moderna. Essa é a história fascinante da evolução da máquina de anestesia. Sabe aquela cena clássica? O médico pede pra gente contar de 10 para trás, 10, 9, 8, e de repente tudo apaga. É uma experiência que muita gente já passou. Mas o que acontece depois disso? O que, ou melhor, quem está ali trabalhando para manter cada função vital em perfeito equilíbrio? Pois é aí que entra uma combinação incrível de medicina e, o que é fundamental, muita engenharia. Para a gente entender o tamanho da importância dessa máquina, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E olha, é uma viagem para uma era em que a palavra cirurgia era, para muita gente, sinônimo de puro terror. Então, imagina só. Antes de 1846, uma cirurgia era basicamente uma batalha contra a dor. Tudo dependia da velocidade do cirurgião e da força bruta para conter o paciente. Era terrível. Até que, num dia que literalmente mudou a história da medicina, William Morton fez a primeira demonstração pública da anestesia com éter. Ali, nascia a era da anestesia científica. Certo, então o primeiro problemão, a dor, foi resolvido. Fantástico. Mas resolver um problema acabou criando outro, talvez até mais complicado. Como é que se administrava esses gases que eram super potentes de um jeito que fosse confiável e principalmente seguro? Porque pensa bem, se a dose fosse muito baixa, o paciente acordava no meio da cirurgia. Se fosse alta demais, o resultado podia ser fatal. A gente trocou o problema da dor pelo problema do controle. E a solução para esse dilema, curiosamente, não veio de um médico. Veio de alguém com uma cabeça mais sistemática. Um engenheiro. Foi em 1917 que um cara chamado Henry Edmund Gaskin Boyle, ou só Boyle, criou o primeiro sistema que a gente já consegue reconhecer como uma máquina de anestesia moderna. Pensa assim, ele pegou fontes de gás pressurizado, tipo oxigênio e óxido nitroso, colocou válvulas para diminuir essa pressão para um nível seguro, adicionou medidores, os fluxômetros, para controlar o fluxo de cada gás com precisão, e, por fim, um vaporizador para adicionar o agente anestésico na mistura. Esses 4 passos básicos criaram o modelo, o arquétipo que é usado até hoje. Legal, o próximo grande salto veio logo depois, ali pelos anos 20 e 30. Foi a mudança para os sistemas de circuito fechado. A ideia era simples. Em vez de simplesmente jogar todo o gás que o paciente expirava fora na sala de cirurgia, o sistema começou a recircular esse ar. A sacada foi genial. Era bem mais econômico e ainda ajudava a manter o paciente aquecido e hidratado. Só que essa solução brilhante acabou criando um novo problema, um inimigo invisível e bem perigoso. É isso mesmo. Reutilizar o ar que a gente expira significava que alguma coisa perigosa estava se acumulando ali no circuito. E para resolver isso, a solução tinha que ser química e muito inteligente. E o nome desse perigo é hipercapnia. É o seguinte, toda vez que a gente solta o ar, a gente libera dióxido de carbono, o CO2. Num sistema fechado, sem nenhum tipo de filtro, esse CO2 ia se acumulando, até chegar a níveis tóxicos no sangue do paciente. Ou seja, a ideia que economizava gás criava um risco direto e gravíssimo para o corpo. A solução para isso foi genial. A cal sodada. Foi um cara chamado Ralph Waters que adaptou isso para o uso clínico. Basicamente, são uns pequenos grânulos que funcionam como uma esponja química. O CO2 que o paciente expira passa por eles e pronto. É capturado, neutralizado numa reação química, o ar fica limpo para ser respirado de novo. Foi isso que tornou os sistemas de circuito fechado realmente seguros. Ok, então a parte da mecânica e da química básica estava resolvida. O foco então mudou para o fator mais imprevisível de todos, o erro humano. E aqui está o pulo do gato. A filosofia moderna de segurança, que foi muito inspirada na aviação, parte de um princípio simples. Pessoas cometem erros. Não dá para esperar a perfeição. Então, em vez de culpar as pessoas, a ideia é criar sistemas que sejam à prova de falhas, sabe? Sistemas que antecipam o erro, detectam e corrigem com várias camadas de proteção. E foi aí que começaram a aparecer as defesas mecânicas. Por exemplo, as válvulas fail-safe. Se a pressão do oxigênio cai, elas cortam automaticamente os outros gases. Simples e eficaz. Outro exemplo é o sistema Link 25, que é basicamente uma engrenagem mecânica que impede fisicamente que a mistura de gases tenha menos de 25% de oxigênio. E não para por aí. Criaram até sistemas de exaustão para capturar o excesso de gás anestésico e proteger a equipe dentro da sala de cirurgia. Só que, mesmo com todas essas proteções mecânicas, tinha um limite. A máquina sabia o que acontecia dentro dela.
mas ela não tinha como saber o que estava acontecendo no paciente. O verdadeiro ou maior salto em segurança veio quando a tecnologia finalmente nos deu olhos para ver, em tempo real, o que a anestesia estava fazendo no corpo da pessoa. E olha, o resultado disso foi impressionante. Quando a oximetria de pulso, aquele aparelhinho que mede o oxigênio no sangue, e a capnografia, que mede o CO2 que a gente solta, se tornaram obrigatórias lá nos anos 80 e 90, a mortalidade por anestesia simplesmente despencou. Foi uma queda drástica, o maior salto de segurança para o paciente em toda a história da anestesia. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, onde a antiga máquina se transformou em algo, bem, muito mais complexo e totalmente integrado. Na verdade, chamar de máquina de anestesia hoje em dia já nem faz muito sentido. O que a gente vê nas salas de cirurgia é uma estação de trabalho de anestesia. Pensa num cockpit de avião, só que feito para gerenciar o corpo humano. É um sistema ciberfísico, sabe? Uma fusão de mecânica, sensores, eletrônica e software inteligente. Tudo isso para dar ao anestesista um nível de controle e de visão que era impensável no passado. A diferença é gritante. Dá uma olhada. Na época de Boyle, o ventilador era uma bolsa manual. Hoje, controle eletrônico de altíssima precisão. A monitorização era o olho do médico. Hoje, é um fluxo de dados contínuos integrados. A segurança era baseada em um componente ou outro. Hoje, são camadas e mais camadas de sistemas mecânicos, eletrônicos e de software. Até os checklists, que antes eram no papel, agora são automatizados e fazem parte do sistema. É outro mundo. E a tecnologia mais de ponta hoje em dia são os sistemas de circuito fechado, ou closed loop. Funciona assim: a estação de trabalho coleta dados dos sensores em tempo real, tipo o nível de CO2 do paciente, e usa essa informação para se ajustar sozinha, automaticamente, e manter o paciente dentro das metas definidas pelo médico. É um passo gigantesco na direção de uma automação realmente inteligente. É incrível pensar nessa jornada, né? De uma ferramenta mecânica, meio bruta para controlar a dor, até se tornar um parceiro ciberfísico que ajuda a gerenciar a fisiologia humana. A evolução da máquina de anestesia é uma história fantástica de inovação. E a pergunta que fica no ar é, agora que essas máquinas estão deixando de ser só ferramentas para se tornarem verdadeiras parceiras, qual será a próxima grande fronteira para a segurança do paciente? Fica aí a reflexão.